não ter problema. Aí, eu vou compartilhar a tela toda. Aqui. Acho que fica mais fácil. Estão enxergando a tela cheia? Tá certinho? Parece que sim. Tá, beleza. Então, pessoal, essa aqui é uma aula, até uma aula que eu acabo conversando com os alunos do internato, né? Sobre, assim, essas novas tecnologias em relação, principalmente a diagnóstico, mas também a terapia, dentro de uma perspectiva de medicina de precisão, dentro de uma perspectiva de terapia-alvo, tá? Então, é bem legal, é um assunto bem inovador e onde, né, entre outras coisas, a cultura de células, reprogramação de células e terapia com essas células reprogramadas também acabam entrando nesse contexto. Mas tem uma historiazinha que eu faço aqui no início que eu acho que é bem legal e deixa bastante didático, assim, né? A gente consegue dividir a história da medicina mais moderna em três eras diferentes, que na verdade elas não são, uma não inativa a outra, né? Elas acabam tendo pontos de confluência. Então a gente vai ver que ainda se faz um pouco de cada uma dessas eras, mas que aos poucos a gente consegue perceber uma transição em relação a isso, tá? Tem a Vitória aqui dentro, beleza. A primeira era é uma era que dá para se chamar assim, uma era mais intuitiva, tá? Que a gente assim, que a gente pode lembrar, né, e também analisar que hoje, dependente do local que a gente se encontra, né, ou que o médico se encontra para aquele atendimento, ainda faz parte, ainda é um processo, porque o médico tem essa missão de sanar o problema, de sanar a dor daquele indivíduo, né, independente das ferramentas que ele tem. Claro, quanto mais ferramentas ele tiver, melhor, mas ele tem essa perspectiva ainda de fazer esse tipo de terapia, né, onde ele olha para o fenótipo, né, ele olha para a manifestação, ou para alguns exames de base, ou para alguma ferramenta que ele tem de diagnóstico, ele soma esses fatores e ele aplica uma terapia. E aí é uma terapia um tanto quanto generalista, né? No sentido de que muitas pessoas naquele ambiente, vamos imaginar que fosse até um experimento, né, um ensaio clínico, muitas pessoas naquele ambiente estão compartilhando aquela manifestação, aquele fenótipo, aquele sintoma, mas não necessariamente estão compartilhando a patologia de base ou a causa daquele processo. Parece super redundante, tem que tratar a causa e não a consequência, e etc. Mas muitas vezes o tratamento da consequência atenua aquele problema que o paciente apresenta e que ele precisa, e que ele busca, né, essa melhor condição. Claro, isso tudo varia muito. Hoje, por exemplo, se o médico se encontra lá numa unidade de saúde básica no interior, né, de uma cidade retirada, enfim, ele tem somente um aparelho de raio-x, um hemograma disponível lá para fazer um exame, e ele tem que dar conta aí de um plantão, de repente, super agitado, enfim, certamente ele vai usar o feeling, a experiência clínica dele com base nesses achados, nesses fenótipos, para aplicar uma medicina ou uma terapia mais generalista, né? Mas era o que mais se utilizava, né, até a década de 80, mas tudo é uma questão de tempo, né? Eu sempre penso que nós estamos hoje numa fotografia, né, temporal, tanto na ciência, né, digamos assim, na esfera das descobertas, quanto na esfera da ciência já aplicada, né, para a unidade biomédica, né? E que isso será refutado, uma terapia da refutabilidade popperiana, né? Tipo, toda a teoria será refutada, é a máxima de Karl Popper, né? Até, e depende do ponto de vista, depende do tempo e depende das ferramentas. Em breve, né, nós teremos ferramentas ainda mais sensíveis, né, com detecções mais precisas,
e que, ao olhar para trás, de repente, uma ou duas décadas, né, quando estivemos uma das décadas à frente, ao olhar para trás e nos enxergarmos nesta condição, 2022, com as ferramentas que nós temos, a gente, quem sabe, até vai fazer aquela analogia ou aquela observação, nossa, como era rudimentar esse diagnóstico, e hoje ele é tão preciso, né? Mas tudo é uma questão de tempo. Depois quero dar um exemplo de uma cirurgia da displasia, não sei se eu falei na semana passada, mas que cabe bem para esse momento, né? Quando eu fechar aqui a parte da precisão, nesses primeiros slides eu falo para vocês, né? Depois, isso aqui é algo mais assim moderno no sentido desse conceito. A gente entra numa era da medicina baseada em evidências, que é muito interessante, ela é muito utilizada, né? A medicina de precisão, obviamente, não vai substituir a medicina baseada em evidências, onde o pesquisador, o médico assistente ou o profissional da área de saúde que atende o paciente, ele olha para a academia, né? E observa o que está acontecendo em relação a publicações, em relação a experimentações, em relação a ensaios clínicos, em relação a guidelines, a meta-análises, a revisões sistemáticas e por aí vai, né? Então, aquele profissional assistente, ele deposita a sua atenção para o que está acontecendo no ambiente acadêmico, para que isso balize as suas tomadas de decisão, né? Aqui tem uma pirâmide, ela é uma pirâmide, assim, digamos, não necessariamente que ela muda, não necessariamente ela muda o grau de veracidade ou de importância, né? Por quê? Porque existe sim a necessidade de uma construção, né, de verdade ou de conhecimento científico. E ela começa muitas vezes nos modelos experimentais, nos animais de laboratório, nas culturas de células, e ela vai subindo, né? E o impacto desse conhecimento, ele vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais robustez. Então, tu tem ali os case reports, depois tu tem caso controle, tem estudo de corte, estudo randomizado controlado, e aí depois tu tem as compilações, as meta-análises, as revisões sistemáticas e, quem sabe, os guidelines médicos de conduta, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não que tenha maior importância, né, em relação à subida dessa pirâmide, ao pico dessa pirâmide, mas que às vezes é mais fácil a gente olhar para a parte mais superior, para a parte mais apical dessa pirâmide, porque muita coisa já foi lapidada até chegar a esse cume lá, por exemplo, a um guideline, certo? E isso ajuda o médico numa tomada de decisão, né? Por exemplo, assim, a gente tem uma meta-análise, aliás, uma revisão sistemática publicada de terapia celular e COVID. Até posso disponibilizar para vocês. Foi muito bem publicada, a gente conseguiu, assim, dentre outras publicações, aproveitar no bom sentido a necessidade de respostas que a pandemia, né, abriu, o que a pandemia proporcionou, e a gente fez uma revisão sistemática nesse tema e publicamos num braço na NPJ, que é um braço da revista Nature. Então, um alto fator de impacto de uma revisão sistemática. Para que ela pode servir, por exemplo, né? Caso um médico esteja atendendo um paciente grave que está numa síndrome pós-Covid, esteja num centro que possa disponibilizar célula-tronco para ele, por exemplo, e ele pensa, será que é seguro eu aplicar célula-tronco num paciente assim, com essa perspectiva, com essa apresentação clínica? Se ele for no PubMed e botar lá Covid-19 e terapia celular, ele vai achar um caminhão de artigos com modelos experimentais, com cultura de célula, com relato de caso, com caso controle, enfim, né? E ele vai ficar não confuso, porque não há incapacidade de compilação de ideias, mas
a trabalheira que esse médico vai ter nesse momento vai dispersar ele, de repente, de prestar mais atendimento médico, que é o papel dele tão importante nesse momento. Então, se ele encontra uma revisão sistemática, ele já pega isso trabalhado, ele já pega isso mastigado. Então, ele olha para a revisão sistemática, ele lê a revisão sistemática, ele analisa e vê que ela foi, então, sistematicamente construída e ele consegue ter já essa resposta de forma muito mais rápida, sem a necessidade de ele fazer a compilação de todos esses processos, né? E um guideline, então, nem se fala, né? Qual que é o guideline para esse tipo de conduta, que certamente foi criado a partir de uma meta-análise, certo? Então, esses dados estão disponíveis para o médico fazer a sua tomada de decisão. Mas isso aqui não é uma estatística, nem todo paciente responde com sucesso absoluto à medicina baseada em evidências. E não é porque a medicina baseada em evidências não esteja na sua plenitude, né? Claro que há falhas, né, em todos os processos, né? É muito difícil a gente pensar num processo que seja livre de qualquer tipo de falha, mas a questão de repente, aproximadamente 25% dos pacientes não responderem ao tratamento, mesmo aplicando uma medicina baseada em evidências, não está relacionada somente, né, ou diretamente, ou ambas as colocações, à prática da medicina baseada em evidências, e sim a individualidade daquele paciente específico, e não daquele grupo de pacientes, né, ou daquele conjunto de fatores que compõem, digamos assim, o estereótipo de alguém que esteja doente. E sim, ele, né, a base genética, a base molecular desse paciente. Isso pode alterar a conduta, aliás, pode alterar a resposta da minha conduta comum. E é aqui, nesse nicho, que entra uma era que se chama medicina de precisão, que a gente considera a era presente, né? A medicina de precisão, na minha concepção atual, realística, digamos assim, ela sim, ela vai olhar para o paciente não responsivo, para o paciente refratário sem explicação, para o paciente onde as tentativas de combinação de fármacos não estão funcionando, né? Se eu tenho tempo para isso, obviamente. Quando a gente entra na esfera de doenças graves, como doenças oncológicas, por exemplo, muitas vezes eu trabalhar a medicina de precisão de forma antecipada, sem a tentativa de risco, né, de não dar certo a terapia para o meu paciente, pode ser algo extremamente importante e pode ser algo até a salvar a vida desse meu paciente. Então, a medicina de precisão, ela vai fazer um diagnóstico preciso para ter um entendimento daquela patologia precisa e para fazer uma aplicação terapêutica mais específica e mais precisa. Então, ela vai olhar a individualidade daquele paciente a ser tratado, certo? E é isso aqui que eu falei. Então, ela vai observar o que é que aquele paciente em especial tem, né, em relação à sua resposta terapêutica, em relação à sua não resposta terapêutica, ou em relação à sua possível alteração, né, em metabolismo de determinados fármacos, né, ou algum polimorfismo que se associa, de repente, a uma resposta inadequada a uma terapia que aparentemente parece muito corriqueira, né? Na psiquiatria tem exemplos bastante interessantes nesse sentido, certo? Tu pensar assim, bom, essa apresentação de paciente, a terapêutica a padrão é essa aqui, super assertiva, e aquele paciente realmente não responde, aí tu vai olhar, ele já tem, né, uma alteração, por exemplo, uma coisa super clássica, né, no mecanismo de recaptação de serotonina. Então, não adianta tu inibir se ele já tem uma alteração nisso. Então, é uma outra via de compensação que está alterando o curso da normalidade daquele paciente sofrendo por um quadro de depressão grave, por exemplo. Enfim, são vários fatores aí que a gente pode trabalhar. Mas
a medicina de precisão clássica, ela não olha somente por fatores genéticos, né? Ela pode olhar para o fator ambiental, para o estilo de vida do paciente e formar, então, uma tríade, né, em relação a isso. Desde que nós tenhamos, né, a possibilidade de transformar tudo em números, transformar tudo em quantificáveis, para que a gente possa converter esses números em algo realmente de predição, né, para uma mudança e uma conduta terapêutica. Eu vou tentar mostrar assim rapidinho para vocês como é que a gente consegue fazer isso, certo? Às vezes a gente acha assim, não, mas isso é muito inovador, né? Mas isso aqui não é uma realidade. Mas hoje, até na palestra do professor Jorge Guimarães, fica claro que a gente precisa sim olhar com olhos bem ambiciosos, no sentido de, sim, temos capacidade de desenvolver, né? E às vezes a gente se depara com essas inovações e acha que não é a hora, acha que não é o momento, mas essa máxima de Louis Pasteur, que é assim, o acaso favorece a mente preparada. Então, muitas vezes a gente se depara com situações um tanto quanto disruptivas ou até inesperadas no nosso curso, principalmente quem faz ciência, né? E pensa, puxa vida, isso aqui não deu certo, mas o não dar certo, né? Muitas vezes é a chave, digamos assim, daquilo que ou de algo mais interessante do que aquilo que a gente havia proposto, perdão. Tem a história mais, eu acho, romântica e clássica da medicina, né? O mais conhecida, que é a descoberta da penicilina, que o Fleming não viu a contaminação dos seus cultivos, né, de bactéria, e mais romântico ainda, a história conta que foi o aluno, né, o auxiliar, que falou, mas espera aí, professor, se tem um halo sendo formado nessa contaminação, é porque algo está destruindo essas bactérias, e não era o objetivo da pesquisa. E aí, poxa, boa sacada, mente preparada para aquele momento, né? E aí, então, converto isso em conhecimento e uma descoberta que mudou todo o conceito, mudou a história da medicina, né? Tem outros exemplos, não só na área médica, de descobertas ao acaso, né? O próprio o forno micro-ondas, né? Conta-se que o pesquisador comia muito chocolate, trabalhava com desenvolvimento de radares e levava o chocolate no bolso da frente do jaleco. E uma determinada troca de frequência de ondas, ele percebeu que o chocolate derreteu, ou pelo menos, né, amoleceu no bolso do jaleco dele, e ele poderia ter lamentado isso, lamentado a perda do chocolate, lamentado, de repente, o jaleco dele sujou, né? Mas ele olhou para isso e pensou assim, opa, peraí, eu não emiti nenhuma fonte de calor, né? Eu não retirei frio, né? Da minha, desse chocolate, e mesmo assim eu mudei a condição, essa apresentação dele, como se tivesse feito tal, né? Então, o que aconteceu aqui? Que tipo de excitação houve aqui dessas moléculas? E o cara, de repente, tem um royalty milionário, né? Que é os micro-ondas aí sendo vendidos, né? Então, quando isso é inovador, a proposta, muitas vezes, ela é mais transformadora. Uma vez, o reitor da nossa universidade, numa palestra que eu assisti dele, ele disse o seguinte: se os teus sonhos não te causam medo, troque-os, né? Então, eu achei muito bonito isso, é uma frase dele mesmo, né? Acredito que seja porque ele não parafraseou. Então, o irmão Evilásio, quando disse isso, me chamou bastante atenção, né? Às vezes a gente sonha muito com o pé no chão, né? E ele nos coloca isso. Então, o sonho deve causar medo. Então, às vezes, os desafios precisam causar medo, porque, sim, esses, se superados, com bastante estratégia, bastante conhecimento, bastante suor, eles certamente, né, são muito impactantes, né, e disruptivos, que é o que a gente precisa, né, na ciência, certo? Quando eu mostrei as 3 eras da medicina, né, eu mostrei eras modernas, mas se a gente vai olhar a história, né, da medicina,
o Hipócrates, ele já trabalhava com medicina de precisão, né? Por quê? Porque ele olhava, tinha uma das formas de aplicação médica dele, ele olhava sangue, catarro e bile, tá? E a combinação de cores, né, desses fluidos eram determinantes para a sua tomada de decisão em relação à terapêutica. Então, ele usava biomarcadores, mas biomarcadores visíveis para a época, dentro de um conhecimento que se tinha até então, né? Conceitualmente, esse pesquisador que se chama Gerhold, ele é o pai da medicina de precisão. Por quê? Porque ele uniu um conhecimento, tá, mendeliano, que até então era um conhecimento atribuído à herança genética por observação, né, daquelas experimentações de genética, quando a gente aprende genética no colégio, né, das ervilhas de Mendel, né, o que é dominante, o que é recessivo, a combinação disso, isso a gente para pensar assim, muito antes, né, de se pensar, eu ia dizer de pensar em ter o sequenciamento do genoma humano, muito antes de se conhecer a estrutura molecular, né, do genoma, a dupla fita helicoidal, né, hélice do genoma humano, que foi em 1953, né, com Watson e Crick, a descoberta dessa estrutura. Então, se observava de uma maneira bastante distante em nível de escala molecular, né? Então a gente estava numa escala muito grande, muito visual, mas o Gerhold destacou isso e pensou assim: algumas coisas são herdadas e essas coisas que são herdadas podem ser podem trazer malefício para os pacientes. E ele foi o pai do termo os erros inatos do metabolismo, que, né, são utilizados até hoje. Então, dentro dessa perspectiva, ele é, de repente, o primeiro cara, né, quando a gente pensa em olhar um pouco da história da medicina de precisão ou da medicina personalizada, certo? Mas a grande pergunta é a seguinte, tá? Como que eu posso pensar, né, em tornar, em gerar uma estrutura, né? Aqui eu boto neurobiológica, né? Você sempre um pouco tendencioso a neuro, né, que possa mudar, né, de forma confiável a tomada de decisão de um médico na hora de propor uma terapia, certo? E a resposta, ela é a seguinte, ela é explorar este meu paciente, num bom sentido, é claro, da forma mais abrangente possível. É claro que esse conceito, ele cabe muito bem quando nós estamos pensando numa estrutura de pesquisa, em que eu tenho tempo, eu tenho matéria-prima, eu tenho investimento, eu tenho mão de obra e mentes qualificadas para isso, mas vamos imaginar, né, todas essas possibilidades no mesmo conceito, tá? Então aqui eu botei uma imagenzinha de uma sinapse, né, representando de repente uma funcionalidade cerebral, um eletrocefalograma, um F-vírus, alguma coisa nesse sentido. Aqui eu botei a era ômica, que eu vou falar com mais profundidade. Botei um radiologista, né, o Rodrigo ali, observando os exames, as imagens desses pacientes, e botei ali o estilo de vida e qualidade de vida e fatores ambientais, né? O radiologista teve uma época aqui nos programas de pós-graduação da Escola de Medicina em que o número de radiologistas fazendo mestrado, doutorado ou tentando ingressar foi bastante expressivo. E foi bem na era da inteligência artificial, do deep learning, em que surgiu um paper super interessante em que o aprendizado de máquina, olhando e observando radiologias, né, eu acho que eram tumores cerebrais, glioblastomas ou algum outro tipo de tumor cerebral, o algoritmo matemático ele era tão assertivo quanto uma corte, um conjunto, né, de radiologistas experientes. E aí o radiologista pensava, de repente, poderia pensar da seguinte forma: putz, e agora, né? Não há mais necessidade de ter um radiologista interpretando esses resultados, por quê? Porque a máquina vai substituir.
E não, a máquina não substituiu e não vai substituir o homem, né? Isso é uma coisa um pouco complicada no sentido de que a máquina vem para auxiliar os processos, eles vêm como facilitadores. Uma coisa que parece paradoxal é que os seres humanos, eles têm a capacidade de errar, né? E essa capacidade de errar é que nos torna tão diferentes da máquina, por exemplo. Por quê? Porque há um feeling de interpretação com base na prática, com base no conhecimento, que é insubstituível, né? Então, o médico, olhando aquele exame de imagem, independente se a máquina fez para ele uma pré-triagem ou não, ele nunca será, nunca é muita pretensão, mas dificilmente haverá uma substituição, né? As tecnologias, elas precisam agregar, precisam auxiliar nos processos, né? E não substituir de forma alguma. Então, a medicina de precisão, ela vem nessa proposta. Vamos melhorar a condição com base em ferramenta para que você, profissional médico ou profissional assistente, fisioterapeuta, biomédico, será que tá propondo algo para o seu paciente de uma forma mais assertiva, certo? Teve se já falei disso para vocês, uma vez numa reunião, foi numa reunião do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa da universidade, ela estava só online, então antes de começar, até todo mundo, que tem que ter um quórum grande, né? Até todo mundo conectar, as conversas ficam assim, ficam em paralelo, mas normalmente com um tema, né? E aí todo mundo falando. E eu entrei uma vez e escutei, daí fiz uma intervenção que de repente que discordei um pouco, né, de todo o contexto, que era o seguinte: algumas unidades que são tipo câmaras assim, na Europa, em que o paciente ou o indivíduo ele pode acessar, fazer um cadastramento e se ele tiver uma alteração na pele sugestiva a um tumor, a um câncer de pele, enfim, a um melanoma, alguma coisa nesse sentido, se faz um escaneamento, né? A câmera faz uma leitura e ela faz uma classificação tumoral, né? Se isso pode ser grave, não, médio, com base, óbvio que numa porção de dados que conseguem converter aquela informação em pixel, né? A captura de imagem, conversão em pixel e aquela combinação de pixels em um prognóstico, né? E aí eles estavam falando assim: os dermatologistas estão apavorados. Isso era um médico falando, um médico. E aí eu, como tenho essa prática no internato de trabalhar com medicina de precisão, eu disse não, eles não precisam ficar assustados de maneira alguma, bem pelo contrário, é uma ferramenta a mais, é algo que o dermatologista vai poder, de repente, utilizar como base, quem sabe, da sua atuação. É uma forma de aproximar, de repente, um paciente que não teria a oportunidade de uma consulta, de repente, mais emergente com um médico com essa qualificação, e que o aprendizado de máquina permite essa conexão mais rápida, né, em relação a uma triagem, mas nunca pensando numa substituição. E aí eu vou dar só mais um exemplo, que também não é médico, que é bem legal nesse sentido, que é o seguinte: fizeram uma enquete. Os voos transoceânicos podem funcionar somente com coordenadas matemáticas e de algoritmos, né? Então, o comandante, ele não precisa, se ele não quiser, ele não precisa fazer nenhuma intervenção. E aí fizeram uma enquete assim: você entraria num voo transoceânico sem um comandante na cabine? E a galera, de jeito nenhum, né? Eu quero um Homo sapiens lá dentro, mesmo que ele não tenha capacidade super-humana de fazer nada naquela aeronave que vai cair, né? Por exemplo, mas eu sei que tem alguém, né, da mesma categoria que eu sou dentro da unidade de distribuição de seres vivos, que vai tentar fazer uma intervenção. E é a mesma coisa, né? Eu preciso que
um profissional médico olhe nos meus olhos e nós juntos combinaremos, né, as nossas intervenções a partir daqui, mas usando todas as ferramentas disponíveis aí para vocês no mercado, né? Então, a ideia é mais ou menos assim, é agregar, certo? Daniel, Oi? isso que você falou, isso é pauta sempre dos congressos de radiologia, sabe? Ah, é? Muito, sobre a questão da inteligência artificial e o radiologista. E o que os médicos especialistas, né, nessa parte aí de inteligência artificial, eles falam exatamente o que você está falando. A inteligência artificial ela não vai tomar o lugar do médico. Ela vai agora, também como você falou, ela vai favorecer as mentes preparadas a isso. Exatamente. Que se adequaram ao modelo e que se prepararam para isso, porque na realidade, o que eles falam muito é que essa inteligência artificial, essa parte de algoritmo, isso aí está, na realidade, tentando aproximar o radiologista do paciente, que por muito tempo ele ficou muito longe em virtude de muito trabalho, ou relacionado ao laudo, muito manual, que antigamente era escrevendo, o filme e tudo, e depois mensurações que, com os algoritmos, pode ser que isso aí se reduza e facilite o seu tempo de laudo e você tenha mais tempo para o paciente, ou seja, no final das contas, isso vai humanizar ainda mais. Exato. Então, a ideia é essa, né? Agora, as pessoas realmente pensam, inclusive a gente observou isso na queda de procura pela residência médica. A radiologia passou, depois desse negócio de, não, a radiologia vai perder o emprego, Pessoal, você teve uma queda monstruosa de procura pela especialidade. E em contrapartida, né, Rodrigo, vocês não podem virar as costas para as tecnologias, né? Tipo assim, não, mas eu sou um radiologista e eu não vou querer entender de inteligência artificial. Aí complica. Não, esse radiologista vai perder o espaço. Esse sim. Vai, entendeu? Então, o radiologista ele tem que se adequar às tecnologias, às modernidades. É a mesma coisa. Antigamente, quando eu fiz residência, que não faz tanto tempo assim, a gente laudava no filme radiológico. Agora não existe. Você lauda sempre nas telas, como no Pax, então não existe. Você deve se adequar. Você laudava escrito, e não era no computador. Não era no computador. Então as tecnologias começam a surgir e o papel do profissional é mergulhar nesse processo, entender esse processo. Mas se ele segue esse curso, certamente ele vai melhorar, né? Vai melhorar o atendimento, vai melhorar a qualidade do trabalho dele, utilizando as ferramentas que ele tem para isso, né? Concordo, completamente. Essa é a importância, né, de como encarar, né, as novas tecnologias, não como um malefício, mas como um aliado, né? Eu sempre tenho uma apresentação assim que eu gostava de fazer, nem lembro que era a aula, mas quando fala mais de assim, ó, a tecnologia, né? Eu acho que eu já falei sobre. Às vezes, pessoal, como eu tenho, às vezes, algumas outras disciplinas, eu não sei se eu falo, enfim, porque são coisas aleatórias que vêm, acabam vindo. As crianças, né? As crianças estão muito só utilizando o computador, tá? Ou não, eu não deixo o meu filho usar computador porque ele precisa se sujar, ele precisa jogar bola, ele precisa botar o pé na areia. Tá? De novo, a gangorra da toxicidade, certo? Minha opinião pessoal, um equilíbrio, porque tu não pode deixar, minha opinião, né? Eu tô falando, tu não pode, a opinião do Daniel. Eu não concordo, então, em deixar a criança totalmente desconectada daquilo que está acontecendo, das redes sociais, dos computadores, das programações, né? Dos algoritmos, desses processos. Por quê? Porque isso vai ser uma grande tendência. Já vai ser muito mais, certo? Mas a criança, ela... também não na esfera tóxica, tá? Ela digita muito mais rápido do que a gente, ela usa o polegar opositor de uma forma diferente do que do que o meu pai, do que o avô. Tá, tudo bem. Nós desenvolvemos
a capacidade de usar o polegar opositor, foi o que tirou a gente da árvore, na verdade, né? A gente não precisava mais ficar de gancho, e aí então eu uso como uma pinça para inicialmente fazer ferramentas e tal. E hoje, cara, o polegar opositor serve para digitar textos, né? Digamos assim. Estou sendo extremista, tá? Como que será a linguagem daqui a 100 anos? Não de forma linear, pensando de forma saltatória, como descoberta, como ciência. Nós não sabemos. A gente não tem capacidade de visualização saltatória, e é como a ciência evolui, né? A gente imagina se a comunicação realmente verbal desaparecer. Não sei, daqui a pouco isso tende a acontecer na civilização humana, né? Se na transição entre a pedra e o papiro, né, os pais da época, né, fizessem uma repressão no seu filho e dissessem assim: não usa papiro, meu filho, tu tem que lapidar é pedra, né? A evolução da escrita certamente não aconteceria. Então, é uma questão de equilíbrio, na verdade. E a modernidade, as ferramentas tecnológicas, elas vão e começam nesse sentido apurado. Aquilo que eu falei que eu ia falar da radiologia de um paciente da semana passada, foi uma coisa muito interessante. Foi uma displasia cortical, que a gente coletou uma amostra de um paciente que não tinha sinal, né, de displasia, de alteração estrutural na córtex cerebral, no exame de imagem por ressonância magnética 3 Tesla, tá? Mas ele tinha uma epilepsia refratária, um eletroencefalograma sugestivo a uma área específica, acho que era frontal ou parietal, e um exame de imagem funcional, um PET, também com hiperatividade naquela mesma área que o eletroencefalograma apontava. E ele foi operado com esses balizadores e com a eletrocortico no cérebro durante a cirurgia, né, no curso, e utilizando isso como margem de segurança. E aí, o cirurgião, o professor Eliseu Paglioli, alguém falou na sala assim: ele não tem alteração na ressonância magnética. Ele falou: ainda, porque nós estamos em 2022. Se essa cirurgia estivesse acontecendo em 2040, certamente ele teria uma alteração na ressonância magnética, né? Então, cara, nós estamos numa grande fotografia, certo? E a gente tem todos os balizadores, né, baseados naquilo que hoje a gente consegue converter para a interpretação dos nossos sentidos. Visão, audição, principalmente. E o que é que tem além de tudo isso, né? E que tipo de microalteração aquele paciente tem na sua ressonância, né? Que hoje não é vista, mas e esses pacientes que têm displasia com alteração na ressonância magnética, se fizessem um exame de imagem há 30, 40 anos atrás, certamente seriam sem alteração no exame de imagem, né? Então, as coisas vão evoluindo e vão acontecendo. Mas vamos lá, pessoal, que senão eu falo demais e a gente acaba se estendendo muito. Então, a ideia é fazer um macromodelo como esse aqui, certo? Em que eu tenha possibilidade de gerar dados desses meus pacientes, tentar jogar isso num sistema de aprendizado de máquina, quem sabe uma modelagem matemática e uma predisposição como uma sinaleira, né? Em que eu tenho, na verdade, níveis de desfechos associados a um mau ou um bom prognóstico em relação àquilo que aquele meu paciente está apresentando. E quando eu coloco a parte de genômica, né, ou transcriptômica, ou epigenômica nesse conjunto, eu ainda tenho as possibilidades de trabalhar as intervenções farmacológicas para que o sucesso daquele tratamento seja realmente mais efetivo, tá? Dentro, então, das doenças neurológicas, a gente pensa assim,
como é que eu faço? Eu uso esse macromodelo, então, identifico esses biomarcadores, né? E identificando esses biomarcadores, eu tenho a possibilidade de atuar, né, em todas essas linhas, né? Tanto no estadiamento, na resposta ao tratamento, no acompanhamento dessa resposta, né, na verificação se isso realmente está ou não funcionando, numa nova intervenção. Enfim, eu posso ter todo um acompanhamento baseado nos processos de medicina de precisão, utilizando essas ferramentas se convertidas, então, para dados, tá? E dentro dessa perspectiva, a gente tem duas grandes linhas, né? Uma delas foi a aula da semana passada, as células tronco pluripotente induzidas, que a gente conversou na semana passada. Eu expliquei como que a gente produz essas células no laboratório, como que a gente faz com que ela comece a se comportar como uma célula embrionária dentro do laboratório, pensando em modelagem, né? Então, dentro da medicina de precisão, eu posso ter, digamos assim, a ideia de obter uma cultura primária daquele paciente específico, não de um paciente que compartilhe uma patologia, mas dele, né, daquele paciente em especial que não está respondendo, gerar uma célula embrionária desse paciente e entender, buscar marcadores ou buscar possíveis fármacos, até como reposicionamento de fármacos ou novos fármacos, para que eu consiga, então, uma sugestão terapêutica adequada para aquele indivíduo, com base no que as células daquele indivíduo, né, estão apresentando como resposta, certo? E na outra face, eu tenho essas células T, né, as CAR T cells, as células T quiméricas, em que eu ensino as minhas células, os meus linfócitos T, por isso que são T, né? T-cell, são as células quiméricas, células T quiméricas. Eu ensino as minhas células a reconhecerem um antígeno tumoral, né? É uma terapêutica utilizada para o tratamento de tumores não sólidos, né? Principalmente linfomas, em que eu retiro os linfócitos, faço uma coleta de sangue do meu paciente, separo os linfócitos T desse meu paciente, eu faço uma edição gênica, hoje com um pouco mais de segurança, porque eu uso uma metodologia de edição gênica mais assertiva, no sentido de localização da inserção desse transgene dentro da estrutura do genoma daquelas células, e este transgene é um transgene que transcreve um receptor, ou mais de um receptor, específico que reconhece o antígeno do tumor do próprio paciente. E eu coloco de volta as células desse paciente, né, e faço com que ele tenha uma recuperação autóloga, né, e uma remissão daquele tumor através de uma terapia autóloga. Então, é a manipulação celular, né, aplicada à medicina de precisão, né? Aí tu tens uma precisão como, acho que o ponto ápice, né, do que se chama de precisão, se a gente usar a palavra precisão no verdadeiro sentido dela, né, em que ela seja realmente personalizada para aquele paciente específico. Aqui é só um quadro geral, então, do que é a cultura de célula, e aí por isso que entra a célula-tronco como um processo, porque eu posso obter a célula-tronco pela metodologia de reprogramação, ou posso manipular essa célula que não deixa de ser uma terapia celular, né? Nós, como comentávamos no início da aula, a ideia da nossa plataforma no INSER é ter terapias-alvo, né? Então, entre elas, a terapia com célula T quimérica, né, com célula T reprogramada. Então, eu ter uma plataforma como essa me permite edição gênica, otimização, observação desses fenótipos, a busca de alvo, né, de alvos farmacológicos. Vou mostrar também um exemplo bem legal de um paper para vocês aqui no final, né, e isso, né, translacionando, né,
é uma via de mão dupla, né? A pesquisa ela é retroalimentada, ela precisa da demanda do clínico, né? O que está faltando? O que seria interessante? O que vocês acham que é algo que poderia, né, ser solucionado em relação à necessidade do paciente? E a utopia é a devolutiva disso, né? Como, quem sabe, uma alternativa terapêutica. Mas essa alternativa terapêutica não necessariamente a terapia com célula-tronco, mas quem sabe a terapia com a célula autóloga reprogramada, ou quem sabe o reposicionamento de fármacos, ou quem sabe o direcionamento de fármacos a partir de plataformas de screening geradas, muitas vezes, pelas células dos próprios pacientes. Pensando na oncologia, né? Essa é uma plataforma real, certo? Vou mostrar para vocês um exemplo de célula de CAR-T-cell feito no Brasil, né? Na USP Ribeirão Preto, que foi notícia antes da pandemia, isso aconteceu em 2019, ali, ó, foi outubro de 2019. Então, o primeiro paciente da América Latina, né, que fez um transplante de CAR-T-cell totalmente reprogramado no Brasil, tá? Hoje a Novartis tem a patente da técnica de reprogramação e geração de CAR-T-cell, e isso é feito fora do Brasil. Eu acho que é na Califórnia. E nos laboratórios, né, que são de apoio da Novartis. E custam realmente um bom bocado de reais, né? Aproximadamente $1,5 milhão para fazer um processo como esse de coleta, transporte, reprogramação e transporte de volta para o paciente. Pode, inclusive, ser feito no Brasil, claro, dentro de uma assistência aí bem importante, porque a recuperação dos pacientes que fazem CAR-T-cell também não é uma coisa tão simples assim, né? Tem uma tempestade de citocina muito forte, né? Pós-tratamento. Mas, enfim, vou mostrar essa história aqui para vocês. Aqui o paciente era um paciente com linfoma não Hodgkin, tem depois um quadro que mostra as linhas de tratamento que falharam nesse paciente. Aqui a fotinho, ele no hospital no dia do transplante, aqui ele em casa, né? Super feliz, né? Com os braços abertos ali e bastante realizado, né? Com a sua remissão. A terapêutica, ela é muito complexa, mas explicar ela é muito fácil, porque são coisas do dia a dia, né? Mas até se chegar a uma reprogramação é uma estratégia bem complexa, mas, como eu falei, para conversar sobre ela é muito simples. Então, é uma coleta de sangue periférico, não é uma punção de medula óssea, após aí atingir um número adequado de linfócitos T, por aféres, de repente, para estimular até o paciente. Tu tens uma etapa de separação, um laboratório disso, pode ser um sorter por citometria, pode ser um beads magnético, enfim, tu separa os linfócitos T do paciente e tu coloca, como eu falei ali, um pedaço do genoma, tu identifica o tumor daquele paciente, se ele tem um tumor com epítopos dominantes A, B, C, que são aqueles CDs, né, CD73, CD45, 45 não, né, mas enfim, que são essas proteínas dominantes na superfície tumoral, e essa célula do próprio paciente passa a ter um anticorpo ali ancorado na membrana que reconhece aquele epítopo que é específico daquele tumor, ou que tem naquele tumor, né? Não necessariamente seja assim uma especificidade individual, mas células que reconhecem a maioria, né, ou que é mais prevalente em relação aos epítopos da membrana do tumor daquele paciente. E se faz uma transfusão, não é um transplante de medula óssea, mas uma transfusão, e essas células T reconhecem, então, aquele tumor e destroem naturalmente aquele tumor. Aqui só um zoom de como isso acontece em nível celular, né? Uma ação citotóxica, realmente, como uma ação de linfócito atacando uma célula, digamos assim, que ele reconhece como algo ruim, certo? Aqui o histórico desse paciente, o primeiro paciente da América Latina, então ele teve 4 linhas de tratamento, todos, né, com falha, e esses prints eu peguei do site da USP Ribeirão, que eu acho bem legal, né? Eles vendem o peixe deles, então eles botaram assim: opção de tratamento no Brasil, cuidado paliativo. Opção de tratamento em Ribeirão Preto, células CAR-T cells, né? Células CAR-T. Então lá sim, né, você tem essa possibilidade.
E aqui só uma evolução do tratamento, eles acompanham, vê a circulação desses linfócitos, né, ao longo da aplicação do tratamento. Esse aqui é um scan dele, né, um PET, então realmente ele tinha um comprometimento de linfonodos bastante complicado, e depois da aplicação, né, de uma dose, né, de células reprogramadas, ele teve uma remissão bastante interessante. Ele foi notícia, né, o paciente, ele era de BH, então foi para Ribeirão para fazer o tratamento, voltou para casa, já estava em casa, etc. E, porém, né, digamos assim, 2 meses após o tratamento, aqui às vezes a gente espera, não deu certo, ele teve um efeito adverso, enfim, mas não, ele morreu num acidente, né? Parece que foi atropelado, né? Depois de 2 meses em relação ao tratamento. Aqui, né? Cada vida é um absoluto, obviamente, cada perda, né? É uma perda universal, né? Porque essa pessoa tem muitas conexões. Mas esse paciente em especial era um paciente que teria um follow-up bem robusto, né? Seria acompanhado pelos médicos e pelos pesquisadores por bastante tempo, até para ver esse desfecho, né? O primeiro tratamento feito no Brasil, enfim, mas ele teve esse desfecho bastante trágico aí e inesperado, que foi uma morte acidental, né? Não se cuidou. Então, coitado, vinha numa falha terapêutica desde 2017, 2 anos tratando um tumor, e depois que ele foi para casa, ele morreu atropelado, certo? Esse trabalho todo custou aproximadamente R$90 mil, né? Uma quimioterapia convencional aí, se a gente vai pensar em coisas inovadoras, e sendo que o Brasil não tem, e foi até enfatizado hoje pelo professor Jorge Guimarães, o Brasil não tem produção de insumos, o Brasil não tem produção de base de tecnologia, nós não produzimos CRISPRs para cortar o genoma e editar o genoma. A gente compra tudo isso, né? Então, as mesmas ferramentas que foram utilizadas aqui são utilizadas, por exemplo, numa plataforma como a da Novartis, que custa $1,5 milhão, né? E aqui só realmente é a questão de a nacionalização do suporte e mão de obra de todo esse processo, né? Então, tomara que isso realmente venha a ser uma realidade. Aqui só para não esquecer que hoje a Novartis tem esse sistema, né? O paciente pode ser coletado em qualquer lugar do mundo, né? Essa amostra ela é encaminhada para a Novartis e ela é devolvida, reprogramada para o paciente fazer infusão, né? E como falei, custa aquela babilônia de dinheiro, né? Outra questão bem legal da medicina de precisão, onde ela olha para alguns fatores celulares, né? São as biópsias líquidas, né? As biópsias líquidas para doenças, para tumores, por exemplo, tu tem circulando DNA tumoral, célula tronco tumoral, vesículas extracelulares que carregam informações relacionadas ao tumor, quem sabe informações relacionadas a resposta a determinados quimioterápicos ou determinados tratamentos, né? Enfim, isso é uma realidade, né? Tu trabalhar com biópsia líquida, ela tem uma comparação, inclusive, com a da biópsia convencional com a líquida, o que o grau de invasividade é algo a ser bem considerado, a questão de apresentação mais homogênea daquela realidade tumoral, o acompanhamento, né, e o desfecho, às vezes, do tratamento com base na biópsia líquida é extremamente interessante também, certo? Então, veio para ficar. Tem uma estimativa, aqui só como que isso é possível, né? Mas como que tu tem no sangue circulante, né? Sim, né? Tu tem uma irrigação daquele tumor e por tiapedese normal, tu tens vários fragmentos sendo liberados naquela circulação, e como hoje tu tens um equipamento de altíssima sensibilidade, sim, tu consegue fazer com que se possa enxergar isso no sangue circulante, certo? Aqui só enfatizando, tem uma expectativa de investimento de $5 bilhões até 2023 em biópsias líquidas, né, em nível clínico. Então, também é uma tecnologia aí que vem para ficar, né, vai fazer parte do dia a dia do médico, né? E tudo isso é possível pela era ômica, né? Por que a gente hoje consegue detectar?
Porque a gente tem esse tipo de plataforma, que são os sequenciamentos de nova geração, em que com pouquíssimo material genético, né, com níveis muito baixos, eu consigo identificar e consigo ter respostas muito robustas, né? E aí a gente chama, então, a capacidade de olhar para todo o genoma, né, desta era ômica, ou era panômica, né? Ela pode ser a parte genômica, transcriptômica e epigenômica. A genômica e a proteômica é uma outra plataforma, né? Daí seria espectrometria de massas, né? Mas dentro dos ácidos nucleicos, eu posso olhar para o DNA, para o genoma, eu posso olhar para o transcriptoma, que é o quanto aquele DNA está produzindo de RNA mensageiro, né? Muitas vezes há sim uma relação, né? O gene ruim, o RNA mensageiro ruim, certo? Ou não funcional, ou não tão funcional quanto deveria, mas às vezes eu não tenho função adequada e tenho o genoma íntegro, e aí o epigenoma acaba me dando algumas informações sobre a funcionalidade desses genes, certo? E eu tenho tudo isso hoje numa grande plataforma. Não é simples, não é apertar um botão. O equipamento, ele é apertar um botão, mas a construção disso é bastante complexa, tá? Aqui é só um exemplo de como que isso é apresentado hoje. A gente tem, isso aqui é um print da Thermo, que é a fornecedora de insumos para o sequenciamento de nova geração das plataformas Torrent, que é a plataforma que a gente tem aqui no INSER. Então, de oncologia, tu tem um painel somente, né, dele, e dos outras doenças tu pode ir por áreas, né, de interesse, né, que eu coloquei só para a gente ter uma ideia, ó. Doenças mentais e transtornos bipolares. Claro, existem vários genes que são sobrepostos aqui em todo esse processo, mas eu tenho 976 genes que são candidatos a alterações mentais, né? E desses, né, eu tenho 46 candidatos relacionados a transtornos bipolares, se eu fosse investigar isso. É muito gene, né? A gente não tem como estudar assim em numa escala de tempo tão rápida e uma entrega tão rápida tantos genes, mas são aí. E eles são elencados com base no que a literatura está falando em relação à associação deste gene com esta patologia. Todo o artigo publicado que faz sequenciamento, além do artigo, o pesquisador tem que colocar os seus dados de sequenciamento num banco, que se chama GenBank, e por isso o GenBank ele vai sendo constantemente alimentado. Então, esses algoritmos vão mudando, novos genes vão sendo citados, alguns genes vão sendo retirados, e tudo isso é transformado em informação clínica, né? Uma plataforma que se chama farmacogenética, em que o estudo desses genes vai entregar para o profissional assistente em uma linguagem clínica e não em uma linguagem molecular, né? Precisa ter essa transição, né? Para nós, aqui no laboratório, são sequências de nucleotídeos alteradas, mas para vocês são fenótipos importantes relacionados ao paciente. E essa transição acontece também de uma maneira bastante robusta. Aqui, vou passar aqui só como é que é a plataforma, a escolha dos genes, localização, né? E a análise acontece mais ou menos dentro desta forma. Uma boa extração de ácido nucleico, uma biblioteca, e o que se entrega é aquilo que a gente vê nas revistas ou nas séries de ficção científica, aquela sequência de nucleotídeos, né? E a busca de uma alteração. Ali um exemplo de um nucleotídeo apenas alterado com base no gene de referência, chama SNP, né? Que é a alteração de um nucleotídeo apenas, né? Que pode mudar aí, digamos assim, a funcionalidade de uma proteína. O sequenciamento, ele trabalha dessa forma, ele fica cheio de luzinhas brilhando, né? E cada base, cada nucleotídeo recebe uma cor, e o equipamento consegue identificando a construção desse processo. Ele faz uma maçaroca de informações, né, que precisa de um programador para isso, e depois entrega isso de uma maneira um pouco mais decodificada no sentido de biologia molecular. E depois disso, né, tem uma outra decodificação que é o que isso representa numa realidade, numa perspectiva clínica, né, para o paciente, certo?
Aqui é um paper que eu coloquei depois dessa aula, que é um paper muito bacana, que é o estudo, o screening o screening de fármacos a partir de uma biópsia, né, de um paciente dentro de uma realidade tridimensional, certo? Por quê? Porque às vezes o que acontece numa placa de cultura de células não acontece no paciente, né? Aqui, os pesquisadores trabalharam numa plataforma automatizada, em que parte das células tumorais entram num sistema de cultivo tridimensional, mediado, né, por uma impressora 3D, que faz uma gota, né, como uma matriz, e essa gota gera diversos, que nós chamamos de organoides ou esferoides, certo? E isso vai para uma placa de cultura e foram testados os quimioterápicos usuais, né, em 20 diferentes amostras de pacientes que estavam em tratamento oncológico. E o interessante desse paper é que eles acompanharam esses pacientes, né, e fizeram as correlações de sensibilidade, especificidade e acurácia, certo? Do que aconteceu in vitro para o que aconteceu in vivo, certo? E viram índices bastante interessantes e bastante robustos, né? Então, aqui, a célula servindo como base de um screening de drogas, né, para um direcionamento de tratamento daquele paciente. Sem pensar em terapias inovadoras, sem pensar em novos fármacos, em biofármacos, em imunoterápicos ou algo desse sentido, mas pensando assim, o meu paciente foi biopsiado, essa biópsia vai para o anátomo patológico e vai para um laboratório automatizado de formação de organoides, né? Na aula passada eu mostrei os organoides, os minicérebros, etc. E esses organoides agora vão servir como base de investigação e eu entrego para o oncologista quais são as combinações de drogas mais efetivas para o tratamento daquele paciente, do tumor daquele paciente, né? Então, um sistema fantástico que certamente vai rodar aí. Eles fizeram um follow-up assim entre esse screening e o desfecho dos pacientes, e agora a ideia é fazer a intervenção, né? É usar esse sistema automatizado para fazer o screening de drogas e aí sim sugerir essas drogas para os pacientes, tá? Eu não gosto do medicina do futuro. Essa frase aqui ela é associada a duas pessoas, eu nunca sei quem é o autor certo, mas vai para o Cohen aqui, que é o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Então não é a medicina do futuro, é uma medicina em que você tem a possibilidade, pelas ferramentas que você tem disponíveis, em observar aquilo que mais dará certo para aquele teu paciente. E aí sim criar um futuro mais interessante para ele, mais promissor, sem de repente uma tentativa e erro que pode ser fatal aí para um paciente oncológico, certo? Não é tão simples, precisa, né, ainda engatinha um pouco, né? Então, hoje, sim, uma interação acadêmica constante, precisa ter, o laboratório não vai ficar distante da academia, que não vai ficar distante da empresa, é o que a gente viu ali até hoje, meio-dia, né? Essa tríade necessária, né? O profissional ele tem que ser um pouco inovador, porque nem tudo está na prateleira, não é tão simples assim, né? Ele buscar isso ainda nessa fase, mas como voltamos lá, né, para o Louis Pasteur, né, é a mente preparada naquele momento, né, de atuação e políticas e estratégias para aplicação em larga escala dessas novas tecnologias, né? De novo, desculpa ser redundante, mas a gente viu que hoje ao meio-dia no seminário aqui no INSEAD, que sim, né, existem políticas, às vezes a gente nem conhece todas elas, né, e que quem sabe vão melhorar aí as condições de acesso. Opa, perdão. Essa só, como é muito tecnológico, e essa frase na verdade é um texto do Antônio Damasio, no livro O Erro de Descartes,
que ele fala assim, que ele tem dificuldade, né, em aceitar que todo o conhecimento científico ele vai ser saboreado e refutado, né, que é uma aproximação provisória, uma foto daquele momento. Mas isso não tira, né, o entusiasmo que ele tem em contribuir para esse processo, mesmo que seja somente algo assim provisório que em breve, né, será alterado. Para nós pesquisadores isso é uma gasolina, né? Ter uma linha ou uma ideia de pensamento, digamos assim, confluente com o Antônio Damasio nesse sentido, porque nossa contribuição para esse momento, ela está sendo fundamental, digamos assim, é a minha peça a ser colocada ali, é uma peça importante e que necessita, ou que permite com que as pessoas possam saborear isso, mesmo que de forma temporal, certo? Muito bem, pessoal. É isto aí, deixa eu descompartilhar aqui. Passamos um pouquinho aí do tempo, mas também a gente começou um pouquinho atrasado. Mas, enfim, não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Tudo sob controle? Sim, professor, eu fiz uma perguntinha no... Tá. Deixa eu ver aqui. Sim. Eu posso falar, Deise, da pergunta? Pode ser? Pode. Tá. Não, tudo bem. Não é nada, né? Não é nada privado, mas numa dessas... Mas, enfim, a Deise pergunta assim, né? Se é mais indicado o uso de célula-tronco da medula, né? Quando que é, né? Assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa terapia celular de reposição, de necessidade de reposição de tecidos, né? Eu preciso gerar novos tecidos. Bom, na teoria seria mais viável, né? Pensando na teoria biológica sem pensar no risco do paciente. Seria mais viável tu pegar uma célula desse paciente, pode ser até uma célula de sangue periférico, desde que seja nucleada, ou uma célula da pele, gerar uma célula tronco embrionária e tentar colocar essa célula tronco pré-diferenciada o mais próximo possível do sítio de lesão daquele paciente. Sim. Tá. Daí vem toda uma problemática. A probabilidade de formação de tumores, que essa célula precursora de repente traz junto, o que pode ser bem complicado como uma medida clínica, né? Então, na história das células, essa seria uma alternativa interessante. E aí, então, como tu olha para o contexto global, tu pensa, não, então vamos eliminar esse risco de formação de tumor e vamos pensar em algo mais seguro, né? Aí tu pensa assim, bom, a célula tronco mesenquimal é uma célula que não é muito imunorreativa, então ela poderia ser pensada num transplante alogênico, poderia ter um banco de célula tronco mesenquimal para tratar pacientes, né? Ok. Mas para tu obter, e aí seria uma alternativa também interessante, né? Mas para tu obter a célula mesenquimal, tu precisa de expansão dessas células no laboratório. Precisa de uma estrutura, precisa de controle de contaminantes, precisa de controle de integridade genômica no cariótipo das células, o que também às vezes, né, pensando, não é uma alternativa tão fácil assim. Tá. Aí vem a questão assim, bom, e um transplante autólogo, então, de célula mononuclear da medula óssea, em que o número, a necessidade de manipulação é bem menor, é todo num sistema fechado, eu coleto na seringa, eu vou para um fluxo laminar no laboratório, eu separo as células e levo para o paciente num sistema fechado.
livre de contaminantes, eu não faço expansão, eu não tenho que controlar, então, a integridade do genoma daquela célula, só a viabilidade daquele material, porém, eu tenho menos célula-tronco. Então, daí, né, é um quebra-cabeça, né? Pá, mas eu manipulo menos e tenho menos célula-tronco. E aí vem toda uma questão que até a Gabi vai apresentar na aula que vem, das vesículas extracelulares. O que a célula está secretando, né, no seu ambiente de cultura, por exemplo, ou até da punção da medula óssea. Então, as moléculas que aquela célula secreta não são imunorreativas e podem ser halogênicas, não precisam ser autólogas. Então como não é uma terapêutica ainda, tem várias possibilidades de se trabalhar, né? E pensando em manipular, daí, por exemplo, a CAR-T-cell, a célula, manipular uma célula adulta do sangue, em nível, claro, a CAR-T-cell ela tem um nível de toxicidade bem alto, né? Por causa da manipulação, por causa do descontrole, às vezes, até do receptor quimérico, ele pode atacar outras células e vai desencadear uma resposta inflamatória bem forte no paciente. Mas parece muito interessante uma célula adulta que não tem, de repente, probabilidade de gerar um mal tumoral, por exemplo, do próprio paciente, né? E aí, se tu abre o leque bom, o que mais eu poderia manipular? Bom, poderia manipular de várias maneiras, né? Então são várias respostas, assim, mas eu penso que a resposta mais, digamos assim, assertiva temporariamente, né, é a seguinte: o menor manipulação, porém também olhando a qualidade em relação a plasticidade ou o que aquele enxerto vai ocasionar no paciente, né? Então, eu acho que também tem uma coisa de cada caso é um caso. Sim. Nesse sentido. Sim. Entendi, obrigada. Imagina. É isso aí, pessoal. Então, beleza. tá bem. Maravilha. Semana que vem, então, nos vemos. Bom feriado. Amanhã é feriado. Né? Bom feriado para todos. Igual, Até professor. mais, então. Obrigada. Valeu, Imagina. tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.